Hello! Hoje nós iremos discutir e conversar um pouco sobre os druidas, da vertente do paganismo celta, depois da vinheta, é claro. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham visto o meu vídeo que eu fiz sobre o povo celta para que vocês consigam entender o que são os druidas, tá bom? E aí nós vamos discutir agora o que foram esses portadores da sabedoria da cultura celta, né? E nós temos o neodruidismo também, que é uma vertente do neopaganismo, onde os druidas ainda se encontram presentes. Mas aqui neste conteúdo de hoje, neste vídeo de hoje, a gente vai discutir o que foram os druidas do povo celta, tá bom? Paganismo em si. Os druidas foram os povos de origem indo-europeia, né, que habitavam extensas áreas da Europa pré-romana e eram sacerdotes do lendário povo celta. Hoje é uma das vertentes do paganismo, o druidismo. O druidismo é um caminho espiritual da natureza pagã e todo druida é um pagão. E onde nós já discutimos que o termo pagão tem origem do vocábulo latino paganos, que é usado para designar alguém que nasce no pagus, né, o campo, na natureza. Em termos espirituais, portanto, o pagão é aquele que acredita na sacralidade da natureza e de todas as formas de vida. Qualquer forma do paganismo tem suas diversas deidades em seus panteões, associados à natureza, com deuses e deusas que personificam as grandes forças naturais do mundo em que vivemos, e sendo que cada deus ou deusa cultuado é apenas uma representação alegórica para trazer a essência da natureza e do sentimento a ser realizado. Tá bom? Os druidas eram sacerdotes do antigo povo celta, e a natureza e as questões sobre o respeito à vida acima de qualquer coisa é o ideal de um druida, sendo curandeiros cujo possuíam o papel de curar a si mesmos, a comunidade e a natureza. Com os maiores sábios e seres dotados de todos os dons especiais, os druidas eram conselheiros de reis e sacerdotes das tribos. Tudo que é sabido sobre os druidas foi relatado por historiadores gregos e romanos que tiveram contato com os celtas nos séculos que antecederam ao cristianismo. Descreveram, né, os estudiosos, como poderosos sacerdotes de povos celtas, sábios, juristas, poetas, contador de mitos e lendas, místicos e até conselheiros de reis, como falamos agora há pouco. Sabemos pouco sobre esses povos tão influenciadores nos mitos e nas histórias pagãs do povo celta em toda a Europa, porque eles não usavam escrita para transmitir sua sabedoria, praticando a tradição oral como meio de preservação de seu conhecimento. E assim, ao passar dos séculos, foi perdendo seu verdadeiro druidismo. Contudo, a essência do druidismo, crenças e seus conceitos principais, elas permanecem estáveis até os dias de hoje. E aqui eu gostaria de fazer um adendo ao anime, né, ao jogo também, ao videogame chamado Castlevania, onde nós temos aqueles magos oradores, né, speaker magicians, onde eles não escrevem suas sabedorias, eles passam de forma oral aos seus sucessores, aos seus discípulos, aprendizes, o que eles estão tentando passar para a humanidade. E assim eles passam de forma oral uns aos outros. E assim, ao passar dos séculos, foi perdendo sua verdadeira a essência do druidismo, né? Por causa disso, porque eles não escreviam suas sabedorias. A arte do druidismo contemporâneo pode ser muito diferente dos druidas históricos e pelo fato de vivemos em outros tempos com outras necessidades. Ao contrário de religiões que têm como base textos sagrados dogmáticos, o druidismo não fica limitado a escrituras ou leis, e com o passar dos séculos, hoje é mais que uma religião, é um modo de vida, onde significativamente a capacidade de satisfazer os anseios de quem segue este caminho, cuja natureza é a base da inspiração. E aí, meus amores, um druida ele segue as estações do ano e o ciclo da natureza, né? Um druida ele não segue regras como qualquer religião, pois tudo é baseado na naturalidade e no amor que a natureza perfeita criou. E seus rituais não devem ser escritos, mas sim sentidos no fundo de nossas almas e conectados ao universo com a inspiração que é denominada como magia. No vídeo anterior que eu fiz sobre magia, né, eu deixo bem claro sobre sistemas de magia que magia em si, ela é a intenção, ela não é basicamente o que contam os contos de fada, né? Você pensa com carinho e aparece uma fadinha para você. O buraco é bem mais embaixo e a magia é uma questão de intenção poderosíssima, de forma que quando é canalizada de uma forma correta, torna o feiticeiro, o mago, a bruxa um canal de energia muito poderoso que consegue aí realizar a sua vontade, tá bom? O mistério de um druida é a conexão da alma com a natureza e outra pessoa, o mundo em que vive,
seu trabalho, seu alimento, seus desejos mais intensos. Tudo emana energia e nossa alma é energia pura. Não é? Toda energia sagrada deve ser respeitada e honrada, assim como todas as formas de vida sem exceção. O druidismo, né, em seu contexto, é a forma de amor em contato com a verdadeira criação do ser humano. A natureza, o nome druida, significa aquele que tem sabedoria do carvalho. Seus templos eram as clareiras nos bosques sagrados e sua inspiração era a beleza do universo. E daí então, hoje, o maior papel de um druida é transformar e interagir com o mundo para que ele seja um lugar mais equilibrado, mais puro e respeitado como qualquer um antigo sábio do Carvalho que cuidaria de seu mundo, seu lar na natureza e sua conexão com o conhecimento e a cura para um planeta cansado de sofrer, né? E existiam 6 classes diferentes de druidas para cada um com sua função e especialização, mas na prática todos cumpriram todas as funções, sendo os únicos detentores do entendimento da divindade, né? Então primeiro nós temos o druida Britain, que são druidas que são considerados juízes, e os celtas não tinham suas leis escritas, e somente os druidas dessa classe conheciam teoricamente. Assim, essa classe de druidas tem por função percorrer as casas e as aldeias, a fim de resolver problemas e impasses que surgiam entre a população. O segundo tipo seria os druidas Philid. Alguns destes tipos de druidas, eles diziam ser descendentes diretos do cosmos, e era a mais alta classe dos druidas, e a sua função era o contato direto com o cosmos. O lendário mago Merlin, por exemplo, é um druida Philid. Aos druidas dessa classe eram concedidos os poderes e status de sacerdote, juiz, curandeiro, conselheiro e poeta e cantor, né? Não acreditavam em adivinhações do futuro, mas sabiam o que resultaria, como colheita de um plantio ruim, por exemplo, né? A gente tinha uma colheita ruim, e aí o druida dessa classe aqui que acabamos de falar e conseguia pressentir o futuro do que poderia ocorrer com a sua sociedade, com a sua nação ali naquela época. Daí a sua evolução permeando os estágios iniciáticos de um druida para que chegasse à primeira classe como um mago branco consistia em 2 provas de vida e morte, onde acreditava-se o sacerdote morria e renascia várias vezes ao longo dos anos e provas por quais passavam. Também não se acreditava que morressem, pois tinham uma consciência de morte com passagem para o estágio seguinte da evolução. E, no entanto, o druida Philid era aquele que não mais voltaria a encarnar, já que se tornaria um ancestral, um ancestral que se tornou divindade, que intercederia pelos vivos, ativando a energia cósmica. Nós temos também o druida Liang, e esses eram curandeiros ou médicos e normalmente passavam mais de 20 anos de seus estudos antes de praticarem tal ofício. Possuíam especializações entre si, usavam ervas em geral e praticavam cirurgias. Profundos conhecedores de ervas e outras plantas, acreditava-se a eles um ensinamento adquirido pelos romanos sobre os valores nutricionais de muitos produtos hindus e orientais com os quais eles estavam bem familiarizados. Conheciam e utilizavam os azeites naturais como o de oliva, para beber como licores depurativos e para tratamentos contra o envelhecimento. Também é um fator que deu origem à lenda de que os druidas viviam séculos sem perder a vitalidade. Pessoas rústicas que eram, sua alimentação e vida ativa não as deixava envelhecer. Nós temos também o druida bardo, que tinha como função apenas repetir a história dos celtas que lhe haviam sido contadas por outros Selite. A escritura era proibida, a não ser para rituais, né? Não podia escrever, tinha que ser tudo oral. Memorizavam e repetiam tudo para que a história não fosse esquecida. As histórias trazidas pelos druidas Senchas também se juntavam às suas histórias. Eram como professores que repassavam conhecimentos aprendidos e tinham por obrigação decorar todas as histórias e canções sob pena de perder seu prestígio como druida. Ao contrário dos outros druidas, estes deveriam percorrer as terras celtas e compor outras novas histórias sobre o que estava ocorrendo, e essas estariam sendo repassadas aos Selite, que as decorariam. Estes recebiam o prestígio de historiadores, pesquisadores, guardiões dos segredos herméticos e difusão da sabedoria oral. Nós também temos os druidas poetas, que estes decoravam a história contada pelos druidas de Selite, e pois era preciso que os druidas poetas as aprendessem e contassem ao povo. A principal função desta classe era manter viva a tradição celta. Nós temos várias evidências de antropofagia e sacrifícios humanos no druidismo. Aos olhos da arqueologia tradicional, os trabalhos de arqueologia da professora Miranda House Green, da Universidade de Cardiff, confirmam os ditos dos autores clássicos e demonstram a participação crucial dos druidas na realização de sacrifícios humanos e antropofagia.
Segundo esses arqueólogos, há evidências que possivelmente os druidas cometiam antropofagia em rituais de sacrifícios humanos, como afirmavam os historiadores romanos. E depois do século da era cristã, recém-chegados da Grã-Bretanha, os romanos trouxeram notícias com histórias horríveis sobre sacerdotes celtas que se espalharam por toda a Europa durante o período de 2000 anos. Júlio César afirmava que os druidas sacrificavam presos e prisioneiros aos deuses, dando assim continuidade ao mito de sacrifícios cometidos pelos druidas, cujo verdadeiro erro foi estimular o povo e não aceitar as leis e suposta paz romana. Também Plínio o Velho sugeriu que os celtas praticavam antropofagia como ritual, comiam carne de seus inimigos como uma fonte de força espiritual e física. De acordo com o estudo do cadáver de um homem encontrado pelos arqueólogos, encontrava-se com a cabeça violentamente esmagada e seu pescoço havia sido estrangulado e quebrado. Segundo a arqueóloga Miranda, o cadáver tinha uma corda estrangulando o pescoço e no mesmo instante a garganta foi cortada, o que causaria um enorme fluxo de sangue. Grãos de pólen de visco foram encontrados no interior dos intestinos. Essa planta era sagrada para os druidas. A idade deste cadáver datada do ano 60 d.C., coincidindo com a nova ofensiva romana na ilha da Grã-Bretanha. Agora, ao que se refere das mortes em massa que foram encontradas numa caverna na Inglaterra chamada Aveston no ano 2000, foram encontrados cerca de 150 esqueletos de pessoas e que remontam ao tempo da conquista romana. Daí as vítimas apresentam indícios de golpes na divisão dos crânios em um único evento. Segundo alguns pesquisadores, a invasão romana intensificou o abate ritual pelos druidas. O neodruidismo, também chamado simplesmente de druidismo, é um termo usado hoje em dia para designar a religião praticada pelos neodruidas, isto é, aquilo que através de estudos aprofundados da história e arqueologia, buscam resgatar a religião dos druidas pré-cristãos e adaptá-las aos dias de hoje. O neodruidismo é uma religião pagã, acredita-se na sacralidade da natureza, animista e politeísta. Agora uma ressalva aqui no termo animista, onde o termo animista ela significa o animismo, que significa é a cosmovisão em que as entidades não humanas possuem uma essência espiritual. Vem do latino animus, que significa alma e vida, e quando a gente está falando de entidades não humanas, são animais, plantas, objetos inanimados ou até fenômenos naturais. Na Europa, o druidismo é praticado principalmente no Reino Unido, na França e Irlanda, mas existem outros grupos em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, na Austrália e Brasil, que trouxeram o druidismo para o hemisfério sul. Então, na nossa discussão de hoje sobre o druidismo, a gente entendeu o que foi o druida, de onde eram, como viviam, o que praticavam e quais eram as classes dos druidas aqui. Entendeu? Vocês conseguem entender que a maioria do paganismo, a maioria das religiões pagãs pré-cristãs, elas só terminaram por causa da ascensão do cristianismo. A gente teve aí a cristianização do Império Romano e daí então as culturas começaram a ser dizimadas, a ser conquistadas e até esquecidas para os tempos de hoje, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito instrutivo para você. Assista o vídeo sobre o povo celta para você ter um entendimento maior do que foi a cultura celta. Eu vou deixar aqui no card para você poder assistir depois. Eu espero que eu tenha ajudado. Tenham todos um ótimo dia. E é isso aí. Beijos.